Olá, ciência e meio ambiente são os dois principais assuntos do universo acadêmico neste início da segunda semana de junho. O programa vai trazer informações sobre o Salão de Iniciação Científica da Universidade Franciscana e vai mostrar também um projeto de reciclagem que incentiva a cultura da sustentabilidade. A elaboração e a qualidade dos trabalhos científicos recebem uma atenção ainda maior na Universidade Franciscana até a próxima quarta-feira. Pela 8ª vez, a UFN realiza o Salão de Iniciação Científica, o SIC. Divulgar, integrar e avaliar a pesquisa também no âmbito da extensão são as propostas do evento, que tem a coordenação da professora Patrícia Gomes, nossa convidada desta edição do programa Universo Acadêmico. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico, aos nossos estúdios aqui. E eu começo lhe perguntando, professora que é coordenadora dessa 8ª edição do Salão de Iniciação Científica, o SIC aqui da Universidade Franciscana, além dessas atividades que eu acabei de citar agora na abertura do programa, qual a outra ideia do Salão de Iniciação Científica seria também discutir as produções das áreas aqui da UFN, é isso, professora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, É um prazer estar aqui para nós falarmos um pouquinho sobre a 8ª edição do Salão de Iniciação Científica. Como bem você colocou, o propósito do salão é a questão de divulgar, e integrar esses alunos de iniciação científica, bem como seus orientadores, nas diferentes produções, sejam elas trabalhos de pesquisa, inovação ou extensão, Então, este ano é um ano bem importante, onde nós estamos com a 8ª edição, mas ela está ocorrendo pela primeira vez dentro da UFN. Dentro do âmbito como Universidade Franciscana. Se nós resgatarmos um pouco a história do Salão de Iniciação Científica, voltarmos às edições anteriores, tivemos 7 edições anteriores, e observarmos a principal característica, como é que a professora Patrícia definiria a principal característica do Salão de Iniciação Científica realizado antes pela Unifra, Centro Universitário Franciscano, agora pela UFN? Eu destaco a questão da qualidade desses trabalhos, e a proposta realmente do salão, que é a integração, O ano passado, há 2 anos, essa é a 3ª vez que nós estamos fazendo, nós estamos com uma proposta de apresentação desses trabalhos através de pôsteres. Ali embaixo do hall da capela, do prédio 15, onde nós temos uma circulação da nossa comunidade acadêmica, mostrando realmente a importância do Salão de Iniciação Científica. Sim, nós estamos vendo aí imagens, de edições anteriores, inclusive na edição anterior ao SIC, que foi a do ano passado, do ano de 2017, com muitas imagens e muitas novidades em relação à ciência, à tecnologia. O Salão de Iniciação Científica, professora, tem início nesta terça-feira, Exatamente. Com uma discussão entre os participantes sobre inovação e internacionalização do desenvolvimento científico. Isso ocorre no Salão de Atos do Prédio 13, no Conjunto 13 da UFM. Se nós não fôssemos fazer um panorama nacional, hoje até mundial, disso que vai ser discutido, como é que a gente poderia avaliar essa situação? Bom, então a gente traz essa temática como uma palestra de abertura com o professor Dr. Érico Flores, da UFSM, para que a gente realmente destaque neste momento a questão toda da importância do desenvolvimento científico no Brasil e pensando num cenário mundial na questão de internacionalização. Nós estamos muito atrás de outros países quando a gente fala essa questão da inovação, do desenvolvimento científico? Acredito que com certeza não, Nós temos poucos recursos e fazemos muitos milagres, digamos, com relação a isso. Sim. E aqui na UFN, nós temos atualmente 100 bolsistas de iniciação científica trabalhando não só com a questão da pesquisa científica, mas também com a inovação, que é a proposta, então, desta palestra de abertura para nós fortalecermos cada vez mais o desenvolvimento científico, principalmente através da inovação tecnológica. Sim. Dá para dizer assim também, professora Patrícia, que hoje universidade e produção científica, que de certa forma inclui essa questão da produção acadêmica, precisam caminhar lado a lado, nenhuma um pouco mais à frente da outra, justamente para não haver uma disparidade e, consequentemente, um desencontro
né, no desenvolvimento, seja na vida da própria instituição, mas também no desenvolvimento daquilo que se busca como futuro, como o desenvolvimento tecnológico e científico? A caminhada sempre aqui dentro da UFN foi lado a lado e será sempre lado a lado, né? Então, trazendo esses alunos da graduação, né, com essa importância, esse acompanhamento que a gente faz através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa com esses alunos, trazendo todo esse acompanhamento sempre lado a lado, fortalecendo toda a questão do âmbito da pesquisa, da inovação e também agora a importância da extensão, não só em âmbito da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, mas alinhado junto com a Pró-Reitoria Acadêmica. Sim. Haverá também apresentação de trabalhos científicos, né, no hall do prédio 15, como a professora acabava de colocar. Quantos trabalhos aproximadamente estão inscritos e quem puder participar, porque há pessoas, há um público de vários cursos aqui da UFN, o que eles devem apresentar com esses trabalhos? São quantos, na verdade, professor, inscritos? São exatamente 100 trabalhos, uma centena, né, distribuídos em 9 eixos temáticos. Essas apresentações ocorrerão então no hall ali da capela, no turno da tarde, né? Então a partir das 14 horas até as 18 horas, né? Quem tiver a oportunidade de passar por lá vivenciará, né, uma grande discussão científica, né, com relação a esses alunos, os orientadores que estão envolvidos. Nós temos a avaliação desses trabalhos e tudo culmina ao final deste um ano, né, que esses alunos estão numa trajetória de iniciação científica, com uma premiação que nós fazemos, que ocorre sempre ou entre julho e agosto, né, premiando esses bolsistas que realmente são destaque dentro da pesquisa. Sim. Umas atividades bem importantes também, além, é claro, de se discutir essa questão da ciência, da tecnologia, né, do desenvolvimento, da inovação, são atividades que, de certa forma, passam dicas e tiram dúvidas, né, dos participantes, como, por exemplo, o preenchimento do currículo Lattes, algo muito importante para quem trabalha com a pesquisa, né? Exatamente. Então, este ano, nós temos 2 novidades no Salão de Iniciação Científica. Primeiro, eu destaco a questão da apresentação dos pôsteres. Nós temos a participação de alunos de iniciação científica júnior, que são alunos do ensino médio, que têm uma bolsa de iniciação científica, né, desenvolvem o seu trabalho aqui dentro da UFN, né, vinculado ao programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, e eles pela primeira vez vão ter este espaço dentro do salão para apresentação dos pôsteres. Interessante isso. Depois, nós temos também uma demanda dos alunos, né, de iniciação científica que queriam qualificar cada vez mais os seus trabalhos acadêmicos. Então, pela primeira vez, nós estamos oferecendo, além da palestra de abertura, da mesa redonda, oficinas, né? Correto. E dentre essas oficinas, nós temos a questão do currículo Lattes, análise e tratamento de dados através da questão da estatística, a busca de referências bibliográficas e uma questão também que vai de encontro à palestra de abertura, que foi uma demanda dos alunos, compreender como ocorre a internacionalização aqui dentro da instituição. Isso, de certa forma, está diretamente ligado com a questão de que vocês vão abordar o fato, por exemplo, sobre estudar em outros países, como buscar as próprias referências e como buscar, daqui a pouco, uma instituição no exterior que vá, eu diria assim, ao encontro daquilo que o aluno está pesquisando. Com certeza. Então, este ano nós temos esse diferencial com as oficinas, com temáticas que foram os alunos que trouxeram até nós e nós procuramos trabalhar e atender esta situação. Acho que vai ser bem interessante. A professora Patrícia Gomes, evidentemente, fica bem envolvida, né, com a coordenação do Salão de Iniciação Científica, mas também tem outras tarefas aqui, né, na Universidade Franciscana. E uma delas é também apoiar e ajudar esses alunos. Na hora em que eles vão escolher, professora, uma instituição no exterior, para essa questão da internacionalização, né, que é algo que vai ser tratado, qual a principal dificuldade que os alunos apresentam, assim, a sua percepção? Falta um pouco de orientação em termos de referências, de saber uma instituição que esteja afinada com a pesquisa na qual eles estão desenvolvendo? Que dificuldade eles apresentam?
Eu diria que a busca pela instituição, até eles são bem decididos, digamos Sim. assim, eles já querem estudar naquele país, naquela cidade, naquela universidade, eles já vêm Perfeito. com um perfil para isso. Eu diria que a principal barreira, né, que nós temos com relação a essa busca, né, de um estudo no exterior é a questão linguística, né? Então, principalmente da língua inglesa, né? Isso é uma grande dificuldade, mesmo em Portugal, né? É exigido essa questão da língua inglesa, do conhecimento. Então, isso eu diria que é a principal barreira, É uma digamos barreira muito assim. grande para muitos alunos, muitas Isso, vezes, para é que transpor sempre isso. fica a dica, né? Que dentro dessa oficina vai ser dada a dica, né? Busque a língua inglesa, principalmente, o quanto antes, né, para você se aperfeiçoar cada vez mais e ter oportunidades, tanto, né, oportunidades na graduação e depois no pós-graduação. Perfeito. Eu acho que um grande momento também, talvez um dos momentos mais importantes, se não mais importante, claro, evidentemente com as palestras, vai ser o fato de ser oferecido um painel, né, com egressos, né, de alunos que participaram ou participam de programas de pós-graduação aqui da UFN, principalmente sobre como trilhar essa carreira acadêmica. É uma expectativa bem forte, acredito que de vocês, porque daqui a pouco vai ser um reencontro com muitos alunos que já são egressos, né? E ao mesmo tempo uma troca de experiências daqueles que passaram pela UFN e que conseguiram trilhar uma carreira, um caminho dentro da área da pesquisa, né? E vão repassar isso tudo para os alunos. É interessante isso também, né, professor? É muito importante. Esses alunos já tiveram um contato, né, com os coordenadores dos programas de pós-graduação no mês Sim. passado, compreendendo um pouquinho sobre esses programas de pós-graduação. E agora a ideia é trazer esses egressos desses programas para que realmente eles tenham esse contato, essa proximidade, conheçam a importância de dar seguimento aos seus estudos depois com a pós-graduação, principalmente aqui dentro da UFN, e como hoje esses egressos estão bem inseridos, bem colocados no mercado. Então é essa ideia de trocas de experiência, vivências de experiências. Muito legal, é de certa forma também um bate-papo, um encontro de aluno para aluno, né? Exatamente. Porque muitas vezes o professor, ele até consegue passar, né, os ensinamentos, uma experiência, mas a conversa de aluno para aluno também é interessante, né? Nessa troca. Então, fica então essa informação nessa terça-feira e quarta também. A UFN realiza então o 8º Salão de Iniciação Científica, evidentemente que a UFN TV vai estar fazendo também a cobertura deste evento. Professora Patrícia Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Agradeço mais uma vez e conto com a presença de toda a comunidade acadêmica, né, de estar envolvida com o 8º Salão de Iniciação Científica. Estão todos convidados. Tá certo, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Universo Acadêmico. A seguir, o programa vai falar sobre o meio ambiente. Nós vamos mostrar o projeto de reciclagem que incentiva a cultura da sustentabilidade. Algo muito legal, você não pode perder. Nós já voltamos. Olá, sou a professora Juliana do curso de Administração. O curso de Administração da instituição oferece ao acadêmico que ingressará uma matriz curricular atualizada com disciplinas novas, né, e poderá atuar em diferentes áreas de atuação. Na nossa matriz curricular, a gente está considerando 3 eixos temáticos para oferecer as disciplinas optativas, que também é um diferencial de mercado, uma vez que a gente tem uma demanda muito alta para a questão do agronegócio. Então, o eixo das disciplinas optativas é a gestão do agronegócio. Um outro eixo temático bem explorado no mercado atualmente é a questão do empreendedorismo e também a questão da gestão de empresas familiares. Também outro diferencial que a gente poderia considerar é a questão da matriz curricular, que ela está integrada com os cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Então, uma grande quantidade da carga horária da nossa matriz, ela está engajada com os outros 2 cursos citados. Então, o aluno que ingressar no curso de administração, após formado, ele conseguirá ter a formação em ciências contábeis ou ciências econômicas num período de curso
bastante considerável, uma vez que existe o aproveitamento de disciplinas. Oi, eu sou o Gustavo, eu faço parte do curso de administração. Estou no mercado há em torno de uns 3 anos atuando como estágio e também estou participando da Insight Junior nesse tempo que eu estou atuando como acadêmico. Então, só para falar um pouco da minha história, eu, na verdade, comecei um pouco com o diretório acadêmico, minha experiência, para colocar um pouco em prática e depois tive a oportunidade de entrar na Insight Junior, que ela faz consultorias com empresas, onde eu consegui desenvolver melhor mais minhas atividades, que são em sala de aula na prática, e também desenvolver a parte de comunicação com os outros alunos que estão entrando no primeiro semestre. E o curso também trouxe muito para mim, muitas portas para o mercado de trabalho, porque abre para estágios também, oportunidades de auxiliar administrativo, de outras áreas, que também me proporciona para que eu consiga me desenvolver e aumentar meu currículo. O grande diferencial do curso para mim hoje é, na verdade, tu conseguir colocar tudo que está na teoria na prática. Então ele consegue focar um pouco bem no que é o mercado do trabalho. Mais de 3 toneladas de materiais plásticos recicláveis foram arrecadados pela 2ª edição de uma campanha organizada pelo Colégio Franciscano Santana. A iniciativa vem conscientizando também parte da população de Santa Maria. Foi uma gincana, mas que além da competição, também fez os participantes refletirem sobre o tema. A gente viu como é duro o trabalho dos catadores aqui de Santa Maria, de ter que levar para cima e para baixo sacolas de lixo, fazer a separação. A gente passou manhãs e tardes inteiras fazendo a separação dos lixos. E eu acho que isso ajuda a valorizar mais o trabalho deles. Reconhecer, despertar a consciência sobre a importância da reciclagem, valores que eles esperam também que a sociedade dê importância. O que a gente fez aqui teve mais ou menos 1 mês de trabalho. Imagina se toda a cidade, a sociedade, fizesse isso em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Imagina, não ia ter quase nada de lixo, sabe? Então ia dar para organizar bastante o lugar. Importante cada um fazer a sua parte. Isso aí, cada um fazer a sua parte. Nem que seja um pouquinho só, nem que seja o lixo da própria casa, mas ajuda bastante já. É um bom começo. Melhor ainda se a iniciativa, por exemplo, puder ser estimulada no seu condomínio. Foi um movimento bem grande dentro do meu prédio, porque dentro dos elevadores eu coloquei cartazes anunciando sobre o projeto do nosso colégio e isso despertou entre eles uma ação grande, sabe? Muita gente me ajudou, colaborou, separando o lixo de forma correta, levando lá no meu apartamento, inclusive. Eu achei isso bem legal, da minha parte e da parte deles, querendo ajudar o Santana. E o meio ambiente também. Foram 35 dias de arrecadação. O aprendizado aconteceu, né? E eles assim, eles nunca mais vão esquecer essa atividade. Essa aprendizagem vai ficar para a vida deles, né? Porque eles viram o quanto o plástico vai demorar para se decompor, o quanto é necessário separar as cores, né? Não é o transparente é uma coisa, o verde é outra, né? A questão das tampas, o que ela pode também ressignificar para uma cadeira de roda, por exemplo. Então, quantidade de tampas que junta, a gente pode trocar por uma cadeira de roda. Tudo isso foram eles que foram percebendo dentro do processo, não fomos nós, educadores. A gente deu o desafio, mediou, organizou o processo, mas quem criou as estratégias de coleta, de buscar esses materiais na comunidade, nas suas casas, na família, foram eles. Garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e caixas de leite, tudo foi coletado por cerca de 300 alunos de 10 turmas dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, além da primeira série do ensino médio. E a ideia que nós tivemos desde o início foi de que a partir dessa campanha, desse projeto, eles passassem a ter atitudes de cuidado com a vida, né? de atitudes que não produzissem tanto lixo. Hoje de manhã mesmo eu dizia para eles quais os aprendizados que a gente esperava que eles tivessem tido, de como selecionar o lixo,
depois de utilizar uma embalagem, por exemplo, de refrigerante ou de leite ou de qualquer outro líquido, como fazer depois para descartar, para fazer o descarte correto. Lavar a embalagem, reorganizar por cores, descartar de forma responsável. Alguns aprendizados nessa linha. Também a ideia de que eles pudessem estar no mercado olhando o que eles compram. Embalagens que não sejam tão nocivas ao meio ambiente. Porque uma coisa é você reciclar, descartar de forma consciente, outra coisa é você produzir menos lixo. Isso é uma atitude que a gente espera que também eles tenham assumido. É a escola fazendo a sua parte, mas para esta professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFN, para resultados maiores, é preciso também mais envolvimento do poder público. A gente precisaria também adotar um sistema de separação, né, de materiais, por exemplo, recicláveis e resíduos orgânicos no município, pelo município, né, fazer uma parceria com as associações de catadores do município para que elas recolham todo esse material reciclável, né. Eu acredito que uma separação em orgânico e recicláveis já seria bem suficiente, porque eles já fazem o papel da segregação depois entre os recicláveis, né. Hoje a gente tem no município alguns pontos que tem o container laranja, que são para os recicláveis. No momento não funciona muito bem, né? Porque a população ela foi pouco instruída sobre isso, né? A população não tem ainda todo o conhecimento, não tem a cultura da separação. Então, além da gente implantar essa separação nas ruas, né, a gente precisa também informar. Esta pilha de materiais recicláveis aqui vai ser encaminhada agora para uma empresa especializada de reciclagem aqui de Santa Maria. Ela fará a pesagem de tudo que foi arrecadado e também o pagamento de R$1 para cada quilo de material reciclável. Foram 2.000 quilos vendidos, outros 1.090 quilos de materiais recicláveis foram doados, além de 100 quilos de tampas de garrafas PET. Foi tudo retirado as tampas, na maioria que deu para a Associação dos Cadeirantes para trocar por cadeira de rodas. Uma preocupação que também estará presente na próxima edição do projeto Reciclagem, uma cultura para a sustentabilidade. Vem outro material. Já dá para revelar? Dá, a gente vai fazer ano que vem só latinha. Latinha, porque os lacres da latinha também vai para a Associação de Cadeirantes. Bem legal essa ideia. E olha só, com a ideia, né, de socializar e também compartilhar a iniciativa, o Universo Acadêmico amplia o que a gente acabou de ver na reportagem para debater o assunto sobre a cultura para a sustentabilidade. Estão conosco no Universo Acadêmico desta segunda-feira 4 convidados. Vou apresentá-los, a professora Noeli Júlia, que é coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFN. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado também ao Gerson Peixoto, que é superintendente de licenciamento e controle ambiental da Prefeitura de Santa Maria. Obrigado, Gerson, pela presença. A Leandra Spal, que nós vimos na reportagem e também está conosco aqui, ela é coordenadora desse projeto. Leandra, seja muito bem-vinda. Obrigada. E também a André Elisa de Mello, que é coordenadora pedagógica do Colégio Franciscano Santana e também participou, né, da realização desse projeto. Seja muito bem-vinda também, Leandra. Obrigada. Obrigado pela presença, André Elisa. Professora Noeli Júlia, começo perguntando para a senhora, mas na verdade eu estendo isso também aos nossos convidados aqui. Uma ação dessas, né, a senhora como professora já, né, da academia, né, de uma universidade, uma ação como a gente acabou de observar aqui, mesmo que seja idealizada por alunos, né, em uma escola especificamente, quais os impactos a curto prazo disso em relação à proteção de meio ambiente? Porque nós vimos ali, por exemplo, a consciência deles quanto à destinação correta do plástico. E o plástico, a gente sabe que é um material que dura muito tempo se nós deixarmos ele se decompondo de forma natural a partir da natureza. Agora, uma ação assim, qual é o impacto imediato que tem para o meio ambiente? Eu penso que o maior impacto que tem para o meio ambiente é a chamada de atenção para a população, né, não só acadêmica, mas a população de uma forma geral, para a importância de se coletar, de se separar esse material, né, e da importância de se trabalhar isso na base, ou seja, no ensino fundamental, ensino médio e nas séries iniciais também, porque o que a gente percebe que está faltando mesmo para que essa problemática toda avance e mude, né, é uma integração da sociedade com a indústria e com o poder público. Em que sentido? Mudar a visão
né, que esses segmentos da sociedade têm do que vem a ser o resíduo, da importância que aquele resíduo tem como matéria-prima, né, para ser transformada em outros produtos. E se não houver essa mudança de pensamento e de visão, por exemplo, em relação à indústria, se a indústria não enxergar o resíduo como algo que pode retornar de novo na forma de matéria-prima, se a indústria não se envolver vendo o resíduo como algo que ela produz e que não pode ir para o meio ambiente como está acontecendo, dificilmente isso vai mudar. Se a população não enxergar o resíduo como algo que vai trazer prejuízo a curto, médio e longo prazo para ele mesmo, para a população, não vai mudar. E se não houver incentivo por parte do poder público, incentivo que eu digo é ele valorizar o produto reciclado, ou seja, esse material vai ser reciclado, mas daí depois ele vai sofrer taxação de imposto e mais imposto, ou ele vai ser valorizado, né? Sim. Então, se não mudar isto tudo aí são ações pontuais, mas nessa iniciativa do colégio, eu penso que ela impactou bastante a população como um todo, né? E esse é o maior ganho que nós temos para mudar essa visão toda. Sim. Professoras Leandra e Andrelisa, vocês participaram diretamente com os alunos, né? Além de uma questão de consciência, né? De ensiná-los o quanto é importante essa questão da reciclagem, vocês também, de certa forma, estimularam algo que é, eu diria assim, muito importante para os dias atuais também, que é essa questão de destinar de maneira correta o lixo, que é de levar uma mensagem recebida em sala de aula e estender ela para a comunidade. Como é que foi para vocês perceberem essa reação dos alunos em sala de aula, ou até mesmo ao longo do projeto, ao longo das semanas, dos dias, né, do projeto, em que eles sistematicamente vinham trazendo sacos plásticos, garrafas PET, né, garrafas plásticas e outros componentes que fizeram parte da ação? Na medida que eles começaram a trazer, o nosso objetivo, nos primeiros 10 dias, ele já foi bem satisfatório. Bem satisfatório pelo seguinte, eles começaram a ver, se impactar com o quanto de lixo eles produzem e a comunidade que eles vivem produzem. E também essas 3 toneladas, ela é o início, né? Porque se a gente conseguiu conscientizar eles, impactar e conscientizar e que eles comecem a separar, cada vez menos, pelo menos essa comunidade, ela vai começar a produzir cada vez menos lixo ou dar o destino, aumentar a quantidade de destino adequado. Tanto que eles já vieram com várias ideias de como eles fazerem com o lixo daqui para frente. Eles continuarem com essa separação e o que eles vão fazer. Eles já vêm com as ideias do que eles vão fazer com esse lixo. E isto foi uma etapa, essa coleta foi uma etapa inicial do projeto. Agora tem a etapa que eles estão pesquisando, eles vão apresentar uma cartilha e tudo mais sobre ações individuais e coletivas para diminuir a produção e como dar o destino adequado para esse lixo que eles produzem. Aliás, e que a sua comunidade produz. Isso é um assunto interessante também, porque não basta simplesmente apenas reciclarmos, não é, professora Andrelisa? Tem essa questão também da produção de lixo, porque muitas vezes a gente pode diminuir aquele lixo que a gente produz em casa em uma quantidade muito menor, né? Exatamente, o consumo, né? Essa foi uma das características que eles identificaram, né? E vocês podem perceber pelas imagens da reportagem ali que a primeira base do lixo são galões de água, né? Sim. Um reflexo de uma realidade bem local da nossa cidade, né? Pelos últimos acontecimentos. Algo bem momentâneo. Bem momentâneo em relação à questão da toxoplasmose, que aumentou o consumo de água, né? Então, o universo daquelas embalagens ali é reflexo desse contexto, né? Então, isso eles perceberam, eles conseguiram fazer essas conexões, né? E o ideal, e assim, que a gente nem imaginava, foi essa questão da consciência que eles estimularam, né? Como a Leandra disse, eles agora já estão pensando o que vamos fazer daqui para frente. Ou seja, o projeto ele não finalizou na entrega deste material, né? Não finalizou nesses 35 dias, mas ele vai continuar durante os próximos dias, né? Durante a vida toda. Porque como a gente disse, é um aprendizado que ficou para a vida, né? Eles nunca mais vão esquecer, não foi uma simples coleta, né? Foi conhecimento
conhecimento que eles adquiriram. Como a nossa aluna disse, né? Ela criou estratégia, ela colocou dentro do prédio dela um panfleto informativo. Aquilo já gerou consciência dentro do prédio. E assim cada aluno foi fazendo, né? Teve uma turma que criou um site, né? Então, eles tinham um site, eles tinham estratégias, eles foram inteligentes, eles usaram do conhecimento, conseguiram criar situações que mobilizaram, né? Então, quando a gente chegava de manhã para vir para a escola, era assim, caminhonetes de pais trazendo esse material, a família também se envolveu, né? Sim. Então, eu acho que esse é o recado. E a gente também percebeu que eles entenderam que eles são promotores de políticas públicas. E que eles podem fazer essas políticas públicas, né? E aí que eu faço a próxima pergunta. Evidentemente que eu direciono ela para o Gerson. O Gerson está aqui, inclusive, participando, né, conosco, o Gerson Peixoto, como superintendente de licenciamento e controle ambiental. Mas é egresso, né, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Franciscana. Gerson, a gente ouve muito falar, né, que falta conscientização, né? Que falta conscientização da população, muitas vezes dos próprios alunos, né? Eu, da minha família, do meu filho, no caso, né? E tudo mais. Mas não falta também, de certa forma, ação do poder público para buscar iniciativas? Você, como um ex-acadêmico, né? Estudou isso e tudo mais. Agora você está diretamente atuando na administração municipal e especificamente nessa área de meio ambiente. De certa forma, não falta também um pouco de ação do poder público que pode instituir a partir de políticas públicas ou até mesmo investir nessa questão do destino correto do lixo e principalmente de campanhas como esta para evitar danos ao meio ambiente? O que eu vou te dizer é que existe algumas ações que o município faz, né, para tentar minimizar esses impactos causados pelos resíduos gerados, né, dentro do município. A gente precisa instituir de forma mais expressiva e até mais forte, como eu vinha comentando com a professora Júlia também, é uma conscientização da população, né? Não só da população como a residência em si, mas de todos os setores, né? A gente pode puxar até um exemplo que a professora citou sobre a questão da toxoplasmose. Então, a obrigação de cada setor dentro da sua função. A gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela setoriza o país todo, né, com a produção de resíduo, como o resíduo comercial, o resíduo doméstico, o resíduo perigoso, e a obrigação de cada setor. Então, a gente vai ter que começar a instituir até dentro do município o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O que é o plano? O plano ele vai dar um norte para o município daqui a 20, 30 anos, quais as ações que o município tem que ter e tem que adotar para minimizar a geração e também trabalhar a reciclagem. Sim, evidentemente que isso não é um problema específico do teu trabalho, né? Não. No âmbito na prefeitura, não é desta administração atual, mas na verdade é uma ideia que já deveria vir há muitos anos, né? Sim. Não é algo, vamos planejar para daqui a 30 anos. Acho que nos últimos 30 anos já deveria ter sido planejado. Eu aproveito, Gerson, até para emendar uma pergunta. Santa Maria hoje produz cerca de 6,5 toneladas de lixo por mês, é mais ou menos isso, né? E de que maneira é feita a coleta de materiais recicláveis? Por exemplo, a Prefeitura de Santa Maria tem esse controle da coleta de material reciclável? Não, hoje é basicamente a coleta e destinação de material reciclável é de forma individual. Então, o município não tem uma coleta seletiva instituída, né? Precisa trabalhar dentro disso daí, né? E com isso vem a necessidade do próprio plano, né? Para poder captar recursos e instituir uma coleta seletiva domiciliar, que aí é bom ressaltar, porque cada setor vai ter que ser responsável pelo destino que gera, né? O comércio vai ter que ser responsável pelo destino que ele gera, a indústria pelo resíduo que ele gera. A residência também? A residência, aí é a responsabilidade até do próprio poder público. Sim. Mas cada setor ele vai ter que ter o seu próprio contrato, né, de destino de resíduos, tanto o resíduo orgânico quanto o resíduo reciclável. Então, é por isso que a gente precisa instituir de forma bastante expressiva a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que vem através do Plano de Gerenciamento de Resíduos. Sim. Né? E eu puxo também esse gancho que a professora falou da questão da toxoplasmose e a importância de cada setor, até mesmo da própria imprensa ao noticiar uma situação, porque tu vê o reflexo de cada setor, né, na geração de resíduos.
Então, tanto a conversa que eu tenho como um órgão público, né, como uma instituição expressiva como a própria UFN ali, então qualquer assunto que eu falo, eu tenho que ter certeza no lançamento das minhas informações, porque gera um impacto final. Então a gente teve esse problema de toxoplasmose em função da água, num primeiro momento, né. Não se confirmou até o momento que é da água, né? Então, olha o reflexo que se teve, né, dentro da cadeia produtiva de resíduos, né? E todo esse material, por o município não ter uma coleta seletiva, ressalto, dos resíduos gerados nas residências, ele iria para um aterro sanitário, né, se não fosse feito um trabalho como os professores estavam fazendo. Sim. Nós temos hoje aqui em Santa Maria essa questão dos containers, né? A quantidade que a gente tem hoje em Santa Maria, na tua avaliação, por exemplo, na avaliação da administração municipal, ela é uma quantidade necessária para que a população consiga colocar lixo e, de certa forma, consiga fazer essa separação de lixo? Eu digo que até pela quantidade que a gente tem no município, é um número bastante grande de containers. Mas ainda, digamos, não é o suficiente, ou é? Na área central, ele atende bem a área central, né? Para recicláveis, a gente colocou como forma experimental para justamente trabalhar a questão da separação, para ver como a população se comporta referente à separação de resíduos. A gente teve experiências até negativas quanto à colocação dos containers, embora o container seja de uma cor diferente, esteja sinalizado, né, que é para material reciclável, as pessoas não se importavam do que colocavam ali dentro, então ia qualquer material, né? Então, assim, a gente precisa realmente instituir uma coleta seletiva no município, só que isso vem através da captação de recursos e também com o plano de gerenciamento de resíduos. Sim. Né? Nós temos o material plástico rígido, acho que é aquele que mais leva tempo para se decompor, correto? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas Santa Maria hoje, por exemplo, não tem uma política para coletar isso e, de certa forma, destinar ele para a indústria, né? Não. O que faltaria, na opinião de vocês, assim? A gente viu que conscientização por parte da escola, ela pode ocorrer, né? A disseminação da ideia por parte da universidade, da academia, ela pode. Mas e o poder público, Gerson? Como é que o poder público pode efetivamente apresentar ações para que isso minimize os impactos no meio ambiente? Como eu falei, a escola vem sendo a nossa parceira na questão da educação ambiental, inclusive as universidades. A gente precisa focar de forma bastante expressiva a educação ambiental, né? Em segundo momento, implantar a coleta seletiva domiciliar e cobrar a responsabilidade dos diferentes setores quanto ao destino dos seus resíduos, né? E aí entra através de uma fiscalização bastante eficiente, né, focada nessa parte da geração de resíduos. Sim. Né? A gente já começou a trabalhar dentro da Secretaria do Meio Ambiente com a cobrança do destino dos resíduos orgânicos gerados em restaurantes, né, porque a gente percebe que muito desses materiais está sendo destinado de forma inadequada ou sendo entregue para produtores, né, e muitas vezes esses produtores não dão o tratamento adequado desse material para alimentar os animais, né, porque tu precisa ferver por um determinado tempo esse material para te depois alimentar os animais. Então, o que a gente tem feito? Através dos fiscais da Secretaria, cobrado o plano de gerenciamento de resíduos desses estabelecimentos, né? E nisso inclui também a questão da reciclagem, né? Então, dentro do plano de gerenciamento de cada estabelecimento, então, isso é importante salientar que a Política Nacional fala que toda instituição, todo estabelecimento ou empresa tem que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos, né? Então, através desse plano, a gente vai saber onde está sendo destinado esse material. Sim. Né? Quero colocar para vocês aqui uma situação. Vocês acham que nessa questão do cuidado ambiental, até da própria reciclagem, a multa, né, para quem daqui a pouco viesse a desobedecer alguma ordem, alguma questão de separação de lixo, ela seria bem-vinda? Eu percebo assim, por exemplo, na minha opinião, por exemplo, não, né? Mas na opinião de vocês, professores, da professora também, se nós pegarmos essa questão da vivência acadêmica, né, da vivência da universidade ou até mesmo do ensino médio, como vocês tiveram essa possibilidade, isso será que seria uma medida correta? Eu acho que a melhor medida seria a política pública.
por essa via, né? Como eu disse antes, a gente sabe que as políticas públicas são organizadas a partir de uma demanda da sociedade, né? Então, a gente está percebendo e percebeu através desse projeto que existe essa demanda, né? Ou seja, Santa Maria necessita de uma política nessa área ambiental, nessa área de coleta desse tipo de material de resíduos sólidos. Então, eu vejo assim que a multa, ela não vai resolver o problema, né? Enquanto nós não compartilharmos, não socializarmos isso, escola, universidade e órgãos públicos, perfeito, nós vamos ficar andando no mesmo lugar sempre. Vamos falar sempre a mesma coisa. Vamos falar sempre a mesma coisa. Então, assim, eu acho, existe a demanda, existe uma mobilização social, porque os alunos fazem parte dessa sociedade. Então, a partir disso, em nome do Colégio Franciscano Santana, o que nós podemos fazer a partir de agora, juntamente com o poder público? Podemos mobilizar a Câmara de Vereadores? Podemos transformar nisso numa demanda de Santa Maria, numa política de Santa Maria? Né? Nesse sentido, eu acho que fica a nossa pergunta. Eu acho, aliás, eu penso, Andrelisa, que está exatamente aí talvez a grande resposta que esses alunos nos deram, né? De que antes próprio até de uma ação de conscientização ou de aprender, né? De adquirir o conhecimento, está na ação também, né? De fazer algo de fato, né? Até porque desde o início, assim, eles também tiveram essa fala, mas isso aí é a prefeitura que tinha que se importar e nos passar dados e ter a coleta seletiva. A gente não faz porque não tem a coleta seletiva. Digo, gente, vocês não fazem, mas a gente tem que começar a fazer a nossa parte. Não parar de passar a responsabilidade para os outros. Porque os outros não fazem, eu não vou fazer. Então, se cada um começar a fazer, querendo ou não, tu vai ter um monte de lixo separado, a prefeitura vai ter que tomar uma atitude ou até os próprios catadores. E também, assim, ó, no processo de separação, a gente viu muito a fala, eu que fui acompanhando, ouvi muita fala deles, e agora eu vou separar melhor meu lixo, eu vou lavar, eu vou higienizar, eu vou separar melhor, porque o coitado dos catadores, eu entrego tudo misturado para eles. Então, eu acho que o crescimento que eles tiveram no processo e a abertura de olhos, eu acho que eles vão começar assim, ó, a visão que eles tinham inicialmente é completamente diferente do que eles têm agora e do que eu acho que eles vão ter no final do processo. Sim. Porque a gente está ainda na metade, tem toda a parte que eles vão ter que trabalhar e as ações, o que mudar, porque eles vão ter que nos apresentar isso também. Né? O que fez, o que mudou daqui a um tempo, do que mudou de lá de quando a gente fez a arrecadação que causou impacto para agora. E aí tem um impacto também naquele aluno, professora, que chega à universidade, né? Porque ele chega com uma consciência diferente. Quando ele vai cursar, por exemplo, engenharia ambiental e sanitária, ele chega com uma consciência diferente, né? Ele chega e muda bastante depois. Mas assim, eu queria pegar o gancho das duas professoras, concordando com a fala delas, queria complementar. Eu penso que deveria, concomitantemente às ações que elas apontaram ali, que são importantes, se ter uma campanha forte, né, desses diferentes segmentos da sociedade para educação ambiental e para informação. Deixa eu te dar um exemplo. E há não muito tempo atrás eu pensava assim também, mas eu separo na minha casa, eu separo orgânico, né, de inorgânico, correto, separo tudo direitinho, coloco o meu resíduo lá na frente e vem o caminhão, recolhe tudo e mistura tudo lá dentro. E isso não é assim, a gente sabe, por quem trabalha nesse setor aí, né, de coleta, que o que acontece lá dentro do caminhão é só um adensamento, ele só vai sendo empurrado, né, para compactar e ter mais espaço. Não há, então, essa ação, essa informação, a comunidade tem que ter, que é importante sim ela separar, não importa o que vai acontecer depois. Destino final do caminhão lá é que vai ser separado. Cada um fazer sua parte. Na parte dos orgânicos, o que eu posso fazer? Se eu tenho um espaço, eu posso compostar esse material, eu posso aproveitar e não misturar. A questão dos plásticos também ali, que a gente tem tanta sacola plástica, os supermercados, né, liberam tanta sacola plástica e a questão das sacolas retornáveis não funcionou muito bem e tudo mais, mas adensa aquilo ali, amarra bem, coloca tudo dentro de um único saco, porque lá na triagem, lá na companhia, se você deixar solto, isso voa, né? Vai voando, porque, né, é leve
e vai causando um problema ali para a separação e para a destinação correta desse resíduo. Eu acredito que todos nós, e até quem nos acompanha pelo canal 15 da NET Santa Maria, pela UFN TV e também pelo UFN TV no YouTube, com certeza sabe de ações, né, de situações, entendeu muito bem, né, o quanto a gente conversou aqui. Agora, se a gente pegar a escola, a universidade, o poder público, quais ações de fato, e eu pergunto para vocês 4 aqui, né, quais ações de fato a gente pode fazer? Assim, mas ações que vão repercutir mesmo no futuro, porque debate, informação, a gente passa a todo instante, né? O poder público tem o posicionamento dele, a universidade tem, a escola tem a partir dos alunos e tudo mais, a gente sabe do quanto é perigoso o plástico, a gente tem inclusive relatos de que o plástico está indo parar nos oceanos, né? E os peixes estão se alimentando disso e, consequentemente, nós, ao nos alimentarmos dos peixes, estaremos ingerindo também essas substâncias dos plásticos. Então, é uma série de problemas. Agora, de fato, quais ações? O que por exemplo, o Gerson poderia fazer junto com a professora, no caso com a professora Noeli Júlia, junto com as professoras que estão aqui, né, com a Leandra e com a Andrelisa, a partir de amanhã, já até aproveitando que nós estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, nessa terça-feira é o Dia Mundial do Meio Ambiente também, o que nós poderíamos fazer? Gostaria que cada um de vocês colocasse uma ideia, uma sugestão. Eu penso que parcerias, a gente trabalhar em parceria. Por exemplo, nós temos uma ação agora que envolve a CRVR, que vai envolver o departamento lá do Gerson, na prefeitura, e o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFN. Correto. Que nós vamos trabalhar numa escola carente, né, daqui da cidade, onde a gente vai ensinar a compostar os resíduos que eles produzem lá, né, e vamos trabalhar outras ações de melhoria do ambiente deles, né, remoção, destinação correta, né, recolhimento. Então, eu penso que a parceria e trabalhar na base, né, na escola, é o que médio, quem sabe a longo prazo, possa surtir mais efeito. Eu acredito que assim, a escola pode agir desde o início da formação acadêmica deles na conscientização e também na difusão de modos e meios que a prefeitura achar possível para melhorar, que a comunidade possa auxiliar. Então, além da conscientização, a gente pode difundir as ideias, uma parceria. Por exemplo, no momento que a prefeitura tenha um plano de coleta seletiva e tudo, a gente pode, dentro da instituição, colaborar para a difusão máxima desse plano, porque eles pegaram toda a comunidade, restaurantes, tudo, então é muito fácil, no meio dos alunos, principalmente das séries finais, deles difundirem ideias, deles disseminarem ideias. Até porque, assim, nós, enquanto escola, convidamos, né, todas as secretarias e a universidade para participar, até para pensar nessas soluções, né? Então, assim, o que eu vejo a curto prazo? É a gente criar espaços onde possa ser destinado esse lixo. Conversava com o Gerson no início ali, se não era possível nós a prefeitura fazer um cadastramento desses catadores, né? Ter uma dimensão. A Santa Maria hoje possui, porque a gente sabe que eles passam de ruas, em bairros, então assim, eu acho que é fácil fazer um cadastramento e um mapa deles, né? E aí também contar com o apoio deles, porque aí a gente também vai estar gerando emprego, né? Vai estar gerando uma forma mais organizada desse trabalho, e aí, mediante isso, ter locais para destinar, né? Por exemplo, poderia ter na frente da escola um ponto de coleta, né? Eu acho que são medidas assim pequenas que podem acontecer. Que repercutem. E da tua parte, Gerson? Eu acho que essas ações pontuais aí que as professoras têm falado, isso o município tem e deve colaborar, né? Tem condições e deve colaborar. E enquanto isso já trabalhar no planejamento macro, né? Que eu ressalto que é a obtenção do plano para a gente poder captar recursos e justamente porque cada implantação, né, desse ponto voluntário de coleta, local de destinação, isso daí envolve custos, né? Então, o que a gente quer primeiro é justamente planejar isso aí, trabalhar, arrecadar recursos, captar recursos e poder instituir essa de forma efetiva. Eu acho que aí, a partir daí, vai entrar a parceria das universidades e das escolas. Mas um planejamento, digamos, dá para fazer em um mês e meio, 2 meses no máximo? Tem como? O plano?
Não. Ou vai muito mais, não, vai muito mais vai tempo? muito mais tempo. Porque isso envolve licitação, né? A licitação numa empresa. Sim. Porque o que a gente vai ter que fazer? Justamente esse levantamento hoje que a professora falou, não só dos catadores, a gente vai ter que saber, o plano municipal de gerenciamento de resíduos, ele vai ter que saber todos os resíduos que são gerados no município, Sim. o que fica no município. Claro. Né? Então, tu pega ali o plástico, o metal, inservíveis, então tu pega todos os tipos de resíduos e tu vai ter que ter um diagnóstico do que é gerado hoje. Vai um tempo para ver o quanto é importante, na verdade, esse trabalho já ter começado para ontem, né? Porque vai levar um tempo ainda, até pessoal. Porque se a gente for analisar, 35 dias geraram 3.090 quilos. Correto. Né? Num universo pequeno separado. Exato. Então, claro. Eu concordo com o Gerson, né? Então, vamos pegar a Santa Maria, que está com 270 poucos mil Algo habitantes, próximo né? de 300 mil quase habitantes. 300 mil. Porque... Então, acredito que seja muito maior. Muito maior ainda, né? Pessoal, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, a professora Noeli Júlia, que é coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Franciscana, ao Gerson Peixoto, egresso aqui da UFN, hoje superintendente de licenciamento e controle ambiental aqui da Prefeitura de Santa Maria, a Leandra Spal, que é coordenadora desse projeto que a gente acabou de ver aí, né, do Colégio Franciscano Santana, e também a Andrelisa de Mello, que é coordenadora pedagógica. Elas duas aí tiveram a iniciativa. Parabéns, meninas. Muito legal mesmo. Tomara que isso prossiga, né, para outras turmas e prossiga já no ano que vem, como a gente viu no final da reportagem ali, já vem uma nova edição. Obrigado mesmo pela participação de vocês aqui no Universo Acadêmico de hoje. E olha só, nesta terça-feira, a Universidade Franciscana realiza a Jornada Integrada do Meio Ambiente, a JIMA, intervenções no trânsito de Santa Maria com distribuição de fitas e adesivos e faixas em busca da conscientização estão programadas para amanhã desta terça-feira. À tarde será a vez de levar mensagem a escolas das redes pública e particular de ensino de Santa Maria. A 9ª edição da JIMA encerra com uma cerimônia religiosa na Capela São Francisco de Assis, no Conjunto 3 da UFN. Ela é uma realização de vários cursos de graduação, de mestrado e também de pós-graduação da Universidade Franciscana. Essa edição do Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação no YouTube, né, UFN TV, e também nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Nós voltamos na próxima quarta-feira com uma edição inédita. Um grande abraço a todos e até lá!